O oráculo que o profeta Abacuque viu. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Esta não é apenas a abertura de um livro, é sentença revelada ao profeta Abacuque. É o início de uma revelação profunda, uma visão que transcende o tempo. Era uma manhã silenciosa quando o profeta subiu ao terraço do templo. Ele não buscava visões grandiosas, mas respostas. Imagine Abacuque, um homem justo, um profeta de Deus, posicionado sobre o templo. Seu coração pesava como uma pedra e sua alma clamava por uma palavra divina. Ele olhava para o horizonte, o sol despontando timidamente, mas em seu interior a escuridão da dúvida e da angústia prevalecia. Seu olhar não está no presente, mas fixo em um horizonte escuro, cortado por relâmpagos distantes. Ao seu redor, a vida começava a pulsar. O céu está carregado, não apenas com nuvens de tempestade, mas com o peso de uma mensagem divina. Abacuque estava prestes a receber um oráculo, uma palavra que não seria apenas ouvida, mas também vista numa experiência que tocaria o fundo de sua alma. As ruas de Jerusalém despertavam, mas Abacuque via além do movimento cotidiano. A palavra hebraica para oráculo aqui é massa, que também pode significar peso ou fardo. E é exatamente isso que Abacuque experimenta. Não é uma mensagem leve, sussurrada ao vento. Ele via a injustiça, a corrupção e a violência que manchavam a sua nação. É um fardo pesado, uma visão que irá definir o futuro de sua nação, um decreto divino que não pode ser ignorado. O povo, seu povo, parecia ter se esquecido dos caminhos do Senhor. Até quando ele permaneceria em silêncio diante de tanto sofrimento e pecado? Em seus olhos vemos o reflexo da desolação e do julgamento que se aproximam. Ele viu o que estava por vir, e o peso dessa visão ecoa em seu coração, fazendo-o cair de joelhos em agonia. O coração do profeta estava partido, não apenas pela sua própria dor, mas pela dor de toda uma nação que se desviava. Abacuque não entendia o sofrimento ao seu redor, mas Deus já estava prestes a revelar uma sentença, uma visão que transformaria tudo. O chão frio do templo é o único suporte para um homem que agora carrega o conhecimento do futuro de seu povo. O que Abacuque viu? Ele viu a ascensão de uma nação implacável, os caldeus, que seriam usados como instrumento de juízo contra a sua própria gente, Judá. Aquele peso que ele sentia não era apenas seu. Era um fardo divino, uma mensagem que precisava ser entregue por mais dura que fosse. Ele se encontrava no templo, o lugar da presença de Deus, e contemplava o povo que começava a se reunir. Imagine a dor de um profeta que ama seu povo, tendo que testemunhar a visão de sua aparente destruição nas mãos de um inimigo ainda mais ímpio. Ele via a rotina, as ofertas, os rituais, mas sentia a ausência de uma verdadeira devoção. Este é o fardo. A visão era tão intensa, tão real, que o consumia fisicamente. A dor de uma nação em sofrimento era a sua própria dor. Era uma angústia espiritual que o levava ao limite, pois ele não compreendia como um Deus justo poderia usar a injustiça para executar a sua justiça. Ele era um com o seu povo, e por isso, sua intercessão era tão profunda e sincera. Ele sabia que a resposta de Deus não seria, talvez, a que ele esperava. Esta cena nos ensina algo poderoso sobre a comunicação de Deus. As respostas divinas raramente são uma revelação viva, uma janela para o futuro que Deus está prestes a manifestar. Elas vêm para nos moldar, para nos purificar, para alinhar a sua vontade à nossa, e não o contrário. A expectativa crescia em seu peito. Algo estava para acontecer. Uma revelação estava a caminho. Abacuque não apenas escuta, mas vê a justiça de Deus em movimento. E essa visão não é fácil de compreender ou de aceitar. Mesmo sem entender, o profeta permanece firme sabendo que a resposta viria. Deus revela seu plano de formas que desafiam nossa compreensão humana, através de circunstâncias que parecem confusas ou até mesmo injustas aos nossos olhos. Cada palavra de Deus traz clareza, mesmo que por vezes essa clareza venha acompanhada de dor.
mas o seu propósito é sempre soberano e, no fim, sempre justo. Ele olha para o céu, não com um olhar vazio, mas com a fé de quem espera o amanhecer após uma longa noite. A luz suave da alvorada começa a brilhar sobre ele. E é aqui que encontramos a esperança. Um prenúncio da luz divina, que estava prestes a invadir sua alma. A firmeza de Abacuque não vinha de sua própria força, mas da convicção de que o Deus a quem ele servia era justo e soberano. A visão de Abacuque não era para sua condenação, mas para prepará-lo, para forçá-lo a buscar a Deus em um nível mais profundo de fé e confiança. Ele sabia que, mesmo em meio ao caos e à aparente desordem do mundo, Deus estava no controle. A sentença que seria revelada não era um fim, mas parte de um plano maior. Um plano de redenção e justiça que seus olhos humanos ainda não conseguiam enxergar por completo. A sua postura era de vigilância, de um sentinela posicionado no muro, aguardando a ordem do seu comandante. Mesmo ajoelhado sob o peso do fardo, Abacuque não fica no chão. Ele se ergue. A Bíblia se abre, e a luz ilumina as palavras sagradas. A sentença de Abacuque, em hebraico massa, também significa fardo ou peso. Era uma palavra pesada, uma responsabilidade imensa colocada sobre os ombros do profeta. Não era uma mensagem fácil de carregar nem de entregar. Imagine receber de Deus a notícia de que um juízo terrível viria sobre o seu próprio povo, um povo que você ama. Era um fardo de dor, mas também um fardo de verdade. Com uma postura resoluta, seus olhos ainda fixos no horizonte, ele agora encara a tempestade não com desespero, mas com a determinação de quem vai buscar respostas em Deus. A luz suave que agora ilumina seu rosto não é do sol que nasce, mas da fé que se acende em meio à escuridão. Em tempos de crise, quando tudo parece perdido, Deus não nos abandona à nossa própria sorte. Abacuque entende que, mesmo em meio a uma revelação de julgamento, Deus revela seu controle absoluto sobre todos os eventos. Ele revela suas verdades. Ele nos dá a sua perspectiva, que transcende a nossa compreensão limitada. A revelação a Abacuque ensina que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele ouve o clamor dos seus servos e age no tempo certo e da maneira certa, ainda que seus caminhos sejam misteriosos para nós. A luz dourada do amanhecer banha o templo de Jerusalém, iluminando suas colunas majestosas. Este lugar, o centro da adoração, seria o palco de uma revelação que mudaria o curso da história de Judá. Abacuque, agora observando do alto, entende que a sua missão é ser a voz de Deus naquele momento crucial. A sua angústia inicial se transforma em um propósito divino. Abacuque não estava mais sozinho com suas dúvidas. Ele era um instrumento nas mãos do Criador. A visão era um fardo, sim, mas também era um convite para confiar em Deus, mesmo quando o caminho à frente parece incompreensível. A sentença que estava por vir não era um ato de capricho divino, mas a consequência inevitável das escolhas do povo. Deus, em sua justiça, não pode deixar o pecado impune, mas em sua misericórdia, Ele sempre avisa. Ele sempre envia seus profetas, oferecendo uma chance de arrependimento. A luz que se espalha pelo horizonte simboliza essa esperança. A revelação divina, que embora traga juízo, também aponta para a soberania e a fidelidade de um Deus que nunca abandona completamente os seus. A jornada de Abacuque estava apenas começando. Uma jornada de diálogo honesto e profundo com Deus, que o levaria da dúvida à mais sublime adoração. E se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de dar seu like para Moisa e as Escrituras Sagradas. Compartilhar Moisa e as Escrituras Sagradas com quem precisa ouvir essa palavra e se inscrever em nosso canal. Moisa e as Escrituras Sagradas para mais conteúdos que alimentam a alma. Deus revela seu plano, mesmo quando não podemos compreender o que vem a seguir. Obrigado por assistir e até a próxima.